Bom, provavelmente vocês estarão ouvindo ao longo do vídeo um barulho aqui na rua, eu espero que não atrapalhe. Se bem que a galera tá bem empolgada cantando Barões da Pisadinha. Eu também estaria, mas enfim. Então, gente, conforme eu falei no último vídeo, né, falei que ia trazer os temas aí que eu tava louco pra trazer sobre literatura, sobre escrever livros e tal. Já falei bastante aqui o fato de eu ser escritor, só que ainda não falei, não fiz muitos vídeos sobre esse tema ainda. Havia comentado também que eu tenho um vídeo antigo, né, que fala sobre esse tema que você viu no título do vídeo, que é como escrever um livro de ficção, né? Esse vídeo ele é de 2015, já vai fazer 6 anos, né, esse ano. É um vídeo, pra época, acho que ficou até bom. Tudo bem que eu não melhorei muito em aquisições de tecnologia, né, mas enfim, agora eu acho que estou um pouco melhor para falar sobre isso, porque enfim, estou fazendo letras, eu tenho um pouco de bagagem mais, escrevi mais, então estou trazendo um pouco mais de bagagem para falar sobre esse assunto. Então é isso, roda a vinheta, bora pro vídeo. Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Gente, hoje eu queria falar de dicas para escrever um livro de ficção, né? Eu não sei se todo mundo já teve esse desejo, eu acho que a questão da arte como um todo é uma questão muito pessoal, né? Se você já tem um talento para arte desde pequeno, que nem o pessoal da música, o pessoal do teatro, a gente consegue ver esse tipo de coisa na nossa infância, no nosso dia a dia, a gente costuma fazer esse tipo de coisa, né? E é naturalmente, isso que eu acho curioso. Eu tava relembrando isso esses dias, que eu sempre gostei de contar histórias, né? Inclusive, na minha infância eu tive bastante contato com essa coisa de contar história, de inventar coisas, de inventar história. E assim, no dia a dia, brincando mesmo, né? No dia a dia, assim. Inclusive minha amiga Daiane estiver assistindo, ela deve lembrar que a gente fazia muito isso eu não sei se chama RPG exatamente isso, mas enfim, a gente tava junto e de repente tava lá, inventando história, contando uma história, e de repente às vezes a gente entrava em conflito porque não queria... Fulano ia morrer, só que a gente não concordava que fulano ia morrer. Enfim, não lembro exatamente porque faz muito tempo, eu era criança. Mas desde criança já tinha essa coisa de querer contar uma história, de querer ter uma história pra contar, né? E eu escrevi um livro há um tempo atrás, né? Inclusive esse vídeo que eu tinha postado há alguns anos atrás era divulgando esse livro, né? Eu comecei esse canal pra divulgar esse livro, só que eu acabei reescrevendo ele, né? Tá em processo aí pra, se Deus quiser, republicar ele. E inclusive a Daiane, quando eu dei a ideia do livro, ela me ajudou muito, né, pra fazer... pra ir, né, iniciar essa história, né? Só que na hora de escrever uma história é muito complicado porque você precisa saber pra onde você vai, né? E aí que tá, a gente precisa de uma ideia inicial, né? A gente precisa ter um pontapé inicial, né? Do que a gente quer falar, do que essa história vai ser tratada, né? Então procurar algum tema, um tema que esteja em alta no momento, quantos personagens vão ter nessa história, aonde que vai ser localizado, vai ser uma cidade fictícia, o que vai ser? Vai ser uma cidade mesmo real que existe, né? Então tem coisas a se pensar nesse sentido. Uma coisa importante na hora de se pensar essa ideia, já tendo essa ideia em mente para pensar essa história, para quem tem esse talento mesmo para escrita e quer se arriscar, ou simplesmente para tentar e aí se um dia sair uma coisa super legal, podia tentar publicar. Enfim, eu encorajo muito. Se você tem interesse em escrever, comece escrevendo uns contos. Os contos são narrativas mais simples, mais curtas, então você não tem muito trabalho, né? Porque no caso de um livro de ficção, você vai ter que saber desenvolver bastante coisa, porque além de desenvolver a história como um todo, o enredo, você vai desenvolver personagem, como que esses personagens se relacionam, quem vai ser o vilão, por que essa pessoa é o vilão, né?
vai ter que descrever o cenário, você tem que saber descrever bem o cenário para as pessoas visualizarem o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que você tem essa ideia, você tem que já pesquisar essa ideia. Pesquisa na internet mesmo, tipo, de forma bem simples, né? Sobre esse tema. Vai que, né, já tem uma história sobre isso, né? Até para você procurar uma coisa diferente, uma coisa que seja inovadora, né? Uma ideia que seja inovadora. Então você não vai repetir uma ideia, né? Inclusive no vídeo antigo lá de 2015, eu falei da ideia de vampiro, porque na época, enfim, ainda estava em alta muito, né, o Crepúsculo, e aí eu falei da ideia do vampiro, né, que tinha até a série Vampire Diaries, né, não sei se é assim que fala, a pronúncia, já faz tempo que eu não estudo inglês também, enfim, não é o caso. E aí eu peguei e falei, ó, se for uma ideia de vampiro, vai fazer uma história de vampiro, tenta pensar uma coisa inovadora, porque isso já foi uma história uma temática muito gasta, né? Então, mesmo em temas que você já viu bastante, você precisa pensar uma coisa inovadora para as pessoas não falarem, é mais o mesmo. Depois disso, é muito importante se pensar uma estrutura para essa narrativa, né? O que eu quero dizer com estrutura? Se você for pesquisar, eu acho importante, quando você for pesquisar a sua ideia, depois você já vai pesquisando outras coisas. Pesquisar o desenvolvimento, né? Como que você vai desenvolver essa história? Existem diversas formas de você narrar uma história. Você pode narrar em primeira pessoa, né? Que é quando você tem a visão própria sua, né? de narrar isso. É igual quando a gente está contando a história para alguém, para um amigo nosso. Eu fui em tal lugar, aí eu encontrei a pessoa, né? Enfim. Aí você conta, né, a história toda. E aí você conta a história toda do seu ponto de vista, né? No caso da primeira pessoa. Na terceira pessoa você vai contar como se você estivesse observando de fora, né? Tipo assim, ele foi em tal lugar, ele fez tal coisa. Então, ficar atento a esse tipo de estrutura, né? Ainda existem outros tipos de nomenclaturas para isso. Na letra a gente aprende o foco narrativo, né? O foco narrativo é como se fosse, por exemplo, a câmera em um filme, né? Como que essa narrativa vai ser focada, como que ela vai ser contada, né? Na narração em terceira pessoa, por exemplo, tem 2 tipos que você pode usar. Deve haver outros tipos de narração em terceira pessoa, mas os 2 tipos mais comuns que eu me recordo agora no momento terceira pessoa testemunha, que você só simplesmente vai contar o que está acontecendo. Tipo, fulano encontrou tal pessoa em tal ambiente e falou pra ela. Tipo, você não fala mais nada, você só descreve o que está acontecendo. A narração em terceira pessoa onisciente já é um narrador que sabe de tudo que está acontecendo. De tudo, tipo, fulano foi encontrar a pessoa, se sentiu mal, porque, enfim, o narrador sabe tudo que está acontecendo no interior daquele personagem, da personagem. E aí é muito interessante porque você acaba entrando na história, né? O Dom Casmurro, por exemplo, ele fazia isso muito, né? Inclusive na primeira pessoa ele já fazia isso, que era conversar com o leitor. De repente ele estava falando da história, falava tipo, vocês leitores já saberão disso logo depois, mais pra frente, alguma coisa assim. Então é interessante, são formas de se contar isso, né, essa história. Além das partes técnicas que eu já falei até o momento, é muito importante a gente ter disciplina nessa coisa toda, nessa lista que eu tô falando. Porque além de pesquisar, você precisa colocar em prática, então você tem que fazer mesmo, você tem que pesquisar, você tem que escrever, porque você não consegue registrar na sua mente quais são os melhores caminhos para você ir até o objetivo que é escrever o livro, né? É por isso que eu dei a ideia do conto, porque o conto vai te treinar a fazer isso. Lê conto de outros autores, que você vai conseguir depois criar uma narrativa mais complexa, né? Que é mais longa, que tem mais personagens, tem mais conflitos. Que a definição de um romance, por exemplo, não é uma história romântica, tá? Romance é a estrutura mesmo, como todo. A estrutura literária mesmo, né? O gênero literário mesmo. O romance, ele é um conto mais longo, né? Ele tem vários núcleos, ele tem vários conflitos, vários personagens, né? Então, é importante você ter essa disciplina de escrever, reescrever, de continuar fazendo até ficar bom. É claro que você vai ter que em algum momento falar, opa, preciso me controlar aqui, porque você não vai ver que vai estar bom o suficiente em algum momento. Em algum momento você vai olhar e falar, vou mudar de novo.
mas saiba o ponto certo. Falar assim, ó, aqui eu acho que já deu. Porque quando a gente faz uma coisa, né, quando a gente tá fazendo uma coisa, a gente não consegue ver aonde já tá bom, sabe? Tipo, a gente sempre acha que dá pra melhorar. E dá, só que você precisa de alguém que tem uma visão de fora pra fazer isso, né? Contratar alguém pra revisar, por exemplo, esse texto, né? É uma ideia. E aí em diante, tendo essa disciplina, você vai poder criar conteúdo. Eu já vi várias entrevistas, não entrevistas, mas matérias sobre autores consagrados, como a J.K. Rowling, por exemplo, que é autora de Harry Potter, onde ela fala que tem vários materiais não publicados, né? De vários textos não publicados, várias cenas em que o Harry está interagindo com outros personagens, só que não está em nenhum dos livros, porque talvez seja uma cena que ela não achou aonde caber, né? Então é importante ter material, conteúdo. Quanto mais escrever, melhor, porque aí de repente você está escrevendo um negócio às vezes sem compromisso e de repente aquilo dá para ser aproveitado, sabe? Então é importante ter esse conteúdo em mãos, assim, a qualquer momento, porque vai aqui, né? Nunca se sabe. É tipo um backup, né? Na linguagem tecnológica de hoje. Aliás, faça um backup. Se você tem um livro, um projeto, um artigo, faça um backup, pelo amor de Deus. Coloque em todos os seus servidores de armazenamento em nuvem, porque é importante fazer cópias, porque senão se você colocar em um lugar só, em um pendrive, você perde tudo. Enfim, às vezes por uma besteira. Depois de fazer esse conteúdo todo, de trabalhar incansavelmente nesse conteúdo, você tem que revisar, né? E aquela coisa que eu falei, revisar até aquele ponto que você fala, eu não sei mais pra onde ir, eu acho que tá bom. Aí você procura alguém pra revisar esse texto de forma profissional mesmo, tipo, pra revisar a ortografia, né, a questão da coerência e tudo mais. E aí durante essa revisão você vai reescrever algumas partes que você acha importante, mas sempre dosando essa coisa que eu falei, de ir ao limite. Falar, opa, eu já melhorei essa parte, eu acho que não dá pra melhorar mais, né? Eu acho que se eu tentar fazer mais alguma coisa, eu vou acabar influenciando em outra parte da história. Então é importante você ter essa cautela. E uma coisa importante é ler livros do seu gênero, né? Ler em geral já é importante, porque você vai ganhar vocabulário, vai ganhar vocabulário, vai ganhar repertório, então é importante que você leia, mas é importante também que você leia livros do seu gênero, porque de repente você está fazendo um livro de matemática que você nunca viu série nenhuma sobre o assunto, então você não vai ter referência nenhuma. Não é pra copiar, né? Como eu falei naquele primeiro vídeo também, não é pra copiar, pelo amor de Deus, evitem, tomem cuidado com o plágio. Mas a gente precisa de uma referência, a gente tá aí, né? O Brasil eu acho que tem muita dificuldade, já me colocando uma crítica aqui, a gente tem muita dificuldade em valorizar nossas referências, sejam elas quais forem, né? Sejam referências políticas, sejam referências na área da arte, da cultura, e isso é como um todo, assim, mesmo na literatura, como a gente tem pouca envolvimento com a leitura e com a literatura no Brasil, a gente não sabe valorizar as nossas referências literárias, né? Então é importante que a gente tenha referências, leia livros do seu gênero, porque isso vai te ajudar muito. E o mais importante, gente, é se manter nessa disciplina de escrever, nem que seja uma folha por dia, um parágrafo por dia, escrever pelo menos um pouquinho. Não precisa nem ser o seu livro, você tem um projeto do livro que é o principal, mas se você não conseguir escrever o livro naquele momento, escreva um poema, escreva outra coisa, você vai se arriscando, porque você vai acabar se profissionalizando cada vez mais. Isso é importante para você calejar, né? Para você ganhar experiência. Bom, gente, é isso. Tomara que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar voltar com mais frequência pra cá. Tem sido uma loucura esse ano, né? 2020 que passou foi uma loucura pra mim, pra todo mundo, né? Com essa pandemia. Enfim, isso aqui ainda é uma coisa que eu tô tentando, um hobby, uma coisa que eu curto fazer. Então, tipo, ainda é uma coisa que demanda um pouquinho pra fazer, tipo, né? Dá um pouquinho de trabalho. Enfim, mas é feito com carinho, porque eu curto mesmo fazer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, no Twitter, no Facebook, que deve estar passando aqui na tela. Lembrando também, gente, que eu faço revisão de textos, né? Sejam eles artísticos, acadêmicos, né? Podem entrar em contato comigo pelo Instagram.
E a gente faz um orçamento rapidinho. No meu blog, inclusive, tem um e-mail. No Instagram também tem um e-mail, se quiser já mandar um e-mail diretamente. Então, enfim, é isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, dê gostei aqui embaixo. Aqui nesse canal eu tenho procurado falar sobre vários assuntos, né? Eu falo sobre gramática, eu já falei de alguns assuntos de vestibular aqui também. Pretendo trazer mais assuntos como esse. Enfim, e também trago alguns assuntos que estão em alta no momento, algum assunto político também, de vez em quando. Eu procuro intercalar esses assuntos que são assuntos que eu me interesso bastante e eu acho importante compartilhar com vocês o que eu estou sentindo, o que eu penso sobre esses assuntos. E é isso, gente. Então, até mais. Fiquemos bem.